Faz recebe alguém que carrega o empreendedorismo na prática desde muito cedo. Pai de 3 filhas, avô de 4 netos, ele começou a vida profissional ainda jovem e aos 18 anos já tinha o próprio negócio. Foi pioneiro no ramo de telefonia em Juiz de Fora com a Lidercel. Mas a história dele não parou por aí. Ao longo dos anos foi se reinventando e empreendendo em diferentes áreas da construção civil, levantando casas para vender até o mercado imobiliário, onde criou suas próprias empresas e construiu mais de uma década de atuação. E mais recentemente expandiu novamente, entrando no setor automotivo com a Belline Automóveis. Mas talvez o maior diferencial não esteja só nos negócios, e sim na mentalidade. A de quem entende que vender é uma habilidade e que um verdadeiro vendedor pode vender de uma agulha até um avião. Hoje constrói tudo isso ao lado da família, filhos, genros e irmãos, transformando o negócio em um verdadeiro ecossistema familiar. Recebemos hoje Alessander Maciel. Meu amigo, obrigado pela presença. Eu que agradeço pelo Obrigado por convite. tirar aí seu tempo para fazer um bate-papo com a gente aqui. É uma honra para mim, tá? E falar aí um pouco do Papo de Quem Faz. Isso aí. Vamos prosseguir o papo. Seja bem-vindo e Muito obrigado vamos... pelo convite. Conta um pouquinho da sua história pra gente, da sua trajetória aí desde muito novo empreendendo. Como você, né, começou na conversa, meu nome é Alessander Maciel, pai de 3 filhos, 4 netos, e fui criador de telefonia em Juiz de Fora há 30 anos atrás. Há 10 anos criei o Líder Negócios Imobiliários, né? 10 anos eu criei o Líder Negócios Imobiliários. E estou atuando hoje no ramo de automóveis, com a Belline Automóveis. E assim, atuando em várias áreas de Juiz de Fora, que mais pra frente eu vou contar para vocês. Vendedor Sempre na veia. na veia. Sempre reinventando. E que eu falo, de uma agulha a um avião, sendo vendedor, você vai conseguir vender. Né? O que te fez entrar no ramo do empreendedorismo aí, empreender tão cedo? Qual que é o motivo que te fez entrar nessa empreitada aí tão novo? Primeiro, muita força de vontade, né? Porque eu fui pai muito cedo. Tive que encarar isso de frente, né? Eu tenho uma filha hoje de 31 anos e 2 de 29, conforme eu falei com você. Então eu tive que ser pai e tinha sonho de conseguir dar uma vida melhor para minha família. E usei isso tudo, esse jeito meu de vendas, para me vender. Trabalhei em algumas empresas. Assim, a minha história é muito curta, mas de trabalhar em algumas empresas, que eu fui empresário muito cedo. Mas tive que me destacar, não pude errar, então eu tive que arrumar uma solução para ter uma vida melhor para minha família. E fui prosseguindo e as coisas foram acontecendo naturalmente. E você encarou essa empreitada aí do trabalho de empreender, uma necessidade de vender e gerar resultado. O que você acha? Mais pela responsabilidade de pai, pagar boleto, ou é uma coisa mais instinta mesmo de querer vencer, querer conquistar, querer ir prosperar? Juntou, fez uma fusão das duas coisas. Eu querer e responsabilidade de pai, muito cedo, né? Eu tinha que dar uma base para minha família. Sempre pensei em ter uma família, desde novo. E quando eu tive a minha filha, eu falei, eu vou dar o melhor para minha filha. Então, assim, eu olhava para minha filha primeira, né? Depois teve os outros. E falei, eu não posso errar. Eu até falei com você no começo da conversa, tem uma pessoa que falou comigo, falou, você não pode errar. Uma pessoa muito importante na minha vida. Eu fiquei até curioso, falei, pô, não pode errar, empreendedor não errar, é quase impossível. Aí você falou, não, já errei também. Na época era um diretor da CSN que me falou isso, sou César, muito meu amigo, e falou comigo, você não pode errar. Eu falei, por que, sou César? Porque você começou muito novo e eu quero ver você lá no final bem. E hoje ele está sempre conversando comigo, fala, cara, você é uma inspiração para todos nós, até para os meus filhos que te acompanham, e fala comigo, fala, cara, e aquela palavra que eu dei para ele há tantos anos atrás, valeu a pena, e meus filhos, hoje os filhos deles são meus amigos, está sempre falando de você em todas as conversas. Eu fico muito feliz por isso.
No começo, lá atrás, o que você acha que foi mais difícil? Estruturar um negócio ou aprender a vender? Cara, aprender a vender já nasce. A gente já nasce com dom de vendedor. O mais difícil para mim na época foi estruturar o negócio. Telefonia na época era uma coisa muito nova. Nem eu entendia do mercado, até porque eu trabalhei numa autorizada da Motorola. Eu consertava fax, telefone sem fio e mob. Pessoa que é antiga aí vai lembrar. E nem sabia que era telefone celular. Só que eu arrisquei toda a minha vida, todo o meu dinheiro financeiro na telefonia. Um exemplo, só para você entender. Você teve uma visão que o telefone ia virar o Tive. que era hoje? O sonho de todo moleque naquela época era ter um carro. Na época eu tinha um Passat, eu vendi um Passat meu, fui para BH, fiz o curso de telefonia celular, gastei o dinheiro todo lá em BH, minha mulher quase me matou na época, sem imaginar que ia dar essa proporção do telefone no mundo, no Brasil e no mundo, né? E já lá eu vim com essa ideia de consertar celular. Aprendi, porque na época era muito mais simples você consertar celular, né? Era você colocar em prática eletrônica. Eu já tinha um pouco de noção de eletrônica, eu trabalhei em loja de eletrônica, como eu te falei, eu fui técnico e não sou técnico formado em eletrônica, mas eu fui técnico na época, então eu tinha noção de eletrônica. Então foi muito fácil nesse sentido. Aí eu trouxe isso para Juiz de Fora, criei a Lidercel, conectei vários técnicos de fora trabalharam comigo e foi dando muito certo, eu muito novo e o dinheiro foi entrando, em vez de eu investir em outro negócio, eu investi em loja, eu queria cercar, na minha cabeça naquela época, eu não podia deixar ninguém entrar. Hoje eu sei que a concorrência existe, mas naquela época eu não tinha. Então eu fechei 7 lojas naquela época, prontos estratégico, eu dei o curso para as pessoas consertarem, coloquei muita gente no mercado, alguns não, todos são meus amigos, e alguns até hoje estão no mercado. Então, assim, eu fiz essa conexão de telefonia de Juiz de Fora, fico muito feliz com essa história. O, o, o que você acha que foi muito decisivo para você aproveitar as oportunidades? Foi você ter começado muito novo nesse segmento de telefonia, muito antes de saber até que ia virar. Hoje todo mundo, acho que a grande população do mundo tem um aparelho de telefone, né? É, um ou Antigamente era dois, né? coisa Um ou rara, dois, né? é. O que você acha que foi muito decisivo nisso? De eu investir nessa área de telefonia, É. eu enxergar, foi decisivo eu enxergar, eu gostar do produto, até porque eu coloquei um na cintura na época, esse tijolão Mas pesado. como que você enxergou? Eu enxerguei, Você tem eu um. enxerguei porque é o seguinte, existia o MOB. Então a pessoa tinha que mandar o recado, o MOB era 15 quilômetros de alcance, mandava o recado, a pessoa ia lá e encontrava com a pessoa. Eu vi que ia ser muito mais prático para empresários ligar um com o outro e fazer a conexão. E quando eu fui no Paraguai para me comprar o telefone, eu enxerguei um leque de possibilidades. Por quê? Eu peguei alguns empresários de Juiz de Fora, comprou o celular comigo e vi que estava sendo muito mais fácil para eles. Naquela conexão, naquilo eu trazendo o telefone para eles. E eles ligando um para o outro e dando muito certo a negociação, dando muito certo, agilizando o trabalho deles, e eu enxerguei que isso ia ser o futuro. Então, por isso que eu fiz isso. Eu joguei todas as minhas fichas, o dinheiro que eu ganhava, que na época era muito bom, porque só eu fazia, eu joguei em telefone e investi em acessórios, etc. Acreditou no Acreditei mercado, muito. né? É. O quanto saber vender você acha que foi tão importante dentro do negócio? Depois que eu estava estruturado, depois que eu estava Desde o início, né? desde o início foi o mais importante e depois que eu estava estruturado foi essencial, até para me treinar pessoas, né? Eu fiz um treinamento muito bacana, muito humanizado, né? Na época era, chega aqui, você tem que vender porque você tem que comprar sua bicicleta, tem que comprar seu carro, mas na boa, e assim, olhando olho no olho, e os meus funcionários na época, os colaboradores, eu não costumo dizer, funcionários, colaboradores, esperavam muito de mim, que eu estava prosperando, conseguindo comprar as coisas que, na realidade da turma de 18, 19 anos, era, tipo assim, não tinha como uma pessoa naquela idade alcançar, tipo assim, aquele tipo de produto. Naquela época era muito difícil, as empresas eram tudo familiar, E e você conseguia passar essa conseguia, visão para os colaboradores? conseguia, e tanto, Não é todo mundo que pega é, a prática de vamos venda, pôr, né? 50% sim, tanto alguns ficaram comigo, o último agora ficou 25 anos comigo, entendeu?
pegou realmente a veia do negócio. E você acredita que um vendedor pode vender qualquer coisa? Um bom Acredito. vendedor, qualquer ramo que ele entrar, ele vai vender. Acredito que a gente vai entrar na área que você já falou no começo da conversa, né? Acredito sim, o vendedor vende qualquer coisa. Um bom vendedor, é, usando suas técnicas. Tem uma frase famosa, né? Quem sabe vender não passa fome nunca. Nunca, nunca. Eu já fiz teste, assim, pessoas me ligam, algum tipo de negócio. Um exemplo, ramo de alimentação, não tem nada a ver comigo. Ah, vou montar um negócio. Aí eu vou estudo aquilo para a pessoa, que eu sou um cara também que eu gosto de estudar. Estuda que o cara, amigo meu, queria montar hambúrguer. Eu falei, pô, estudei aquilo para ele, até eu compro pão total. Fui no Marte Minas, olhei, beleza. O cara comprou, hoje eu tenho uma hamburgueria. Então, assim, eu acho que tudo tem relacionado a vendas. Porque a Vender empresa o produto, tudo é vendas. tem que vender. Tem que Tem que vender. vender. Vender e ele falou, cara, eu não conseguia colocar minha cara na internet. Hoje eu faço dancinha também, eu posto hambúrguer, eu posto. Então, assim, eu falei, então você já está vendendo. É a venda, é a venda. A gente vende o tempo todo, né? Isso aí, o Tudo, tempo o todo. ser humano, até o que fala que, não, eu não sei vender. Você vende o tempo todo. Vende. Você conseguiu um empréstimo no banco, você tem que vender a sua imagem, a sua credibilidade para o gerente do banco, para quem for. Você vende o tempo todo. Deixa. Seus amigos. Não, aí eu falo com ele, você não sabe vender, então eu vou voltar à escola da vida que eu tive. 3 filhos novos, eu tive que aprender a vender. Então, assim, vamos estudar comigo na minha escola que você vai aprender a vender. Vem comigo que eu vou te ensinar. E como você migrou aí para outras áreas de atuação, outros mercados, né? Uhum. O que você acha que precisa adaptar para você vender celular, vender peça de celular, vender carro, vender imóvel? Existe alguma adaptação ou o que você acredita que precisa de você encaixar ali para não mudar um pouco o atendimento em relação a um produto ou outro? É essencial mudar. Cada tipo de mercado é um tipo de cliente e você tem que mudar, você tem que estudar, criar estratégias, né? Tem que se espelhar algumas pessoas da área para você poder vender. Tudo é venda, mas não é igual você vender um celular, você vender um imóvel, você vender um carro. Totalmente diferente. Você tem que começar a entender o negócio. Você vai errar muito. Aí eu te falo, eu errei nesse sentido agora, para você aprender a vender alguma coisa no ramo imobiliário, no ramo de carro. Buscar conhecimento Você tem que mesmo, buscar né? conhecimento, você tem que errar. Eu acho que você tem que errar para você aprender, que eu acho muito interessante. Mas o que eu falo assim, tudo que você vai vender, você tem que entender muito bem do Tem que que entender. no ramo de corretagem, por exemplo, de Uhum, imóvel, uhum, eu falo muito com os corretores que às vezes são parceiros meus, uhum. cara, busca, você vai vender um lançamento de um prédio, um lançamento de um loteamento, busca conhecimento do produto que você vai vender, Sei. pede ao incorporador, a empresa que está fazendo o empreendimento, pede para você fazer uma reunião, se ele não tiver dado essa opção, pede uma reunião com o arquiteto, entenda desde a concepção, desde a fase inicial do estudo do projeto até o projeto final, por que aquele produto foi feito, para quem, quais são as finalidades, qual que é o ponto positivo, qual que é o ponto negativo. Entenda do produto do pé à cabeça para você poder vender. Porque qualquer cliente que você estiver mostrando o produto, ele não pode fazer uma pergunta que você não sabe responder. Senão você perde a venda. Para mim, se você perguntou alguma coisa para o corretor, para o vendedor, que ele não sabe responder, que vai precisar de buscar informação depois, para mim ele perde a venda ali. É isso aí. Porque a pessoa quer comprar de alguém que sabe o que está vendendo. Isso aí, até para você direcionar um público, né? Você tem que direcionar um público. Então, porque não adianta você vender um produto, apesar que sempre eu falei isso, dinheiro não tem cor, não tem classe social, né? Sempre eu atendo todos os meus clientes iguais, qualquer tipo, qualquer área, a pessoa pode me ligar, vou comprar uma casa no Alphaville, não quero saber quem que ele é, eu vou mostrar o produto para ele, entendeu? Depois que a gente vai, né, analisando o cliente, se é o perfil que ele está procurando. Se eu vejo que não é o perfil que ele está procurando, tudo bem, essa casa. O próprio cliente fala contigo. Achei muito interessante, mas o que cabe no meu bolso é tanto. Aí você vai conectar ele em outro tipo de produto e vai fazer a venda. Mas é essencial você entender do que você está vendendo. Isso aí é o essencial da venda. Alessandro, qual que foi a venda mais difícil que você já fez até hoje? E o que essa venda te ensinou?
Cara, mais difícil para mim, eu vou te ser muito sincero, foi só burocraticamente. Que hoje, para mim, qualquer tipo de venda, para mim hoje, tá? Não é difícil, não. Meu carisma, assim, eu me reconheço. É quem tem habilidade de venda, É, tem. só mais difícil foi burocracia. Vendi terreno, um terreno que teve muita burocracia, porque o cara comprou de outro país, e a metragem estava errada no cartório. Vou até falar, Alphaville. Estava errado no cartório, o terreno. Aí o cara comprou o imóvel, confiou em mim, o cara amigo meu, estava fora do país, mandou o dinheiro para minha conta, eu comprar para depois passar. Então, assim, essa venda foi muito difícil, ela estava muito engessada no final desse problema de cartório, o cartório errou, não foi o Alphaville, tá? Errou a metragem, eu corrigi, isso durou 1 ano e meio, porque para corrigir dá trabalho. Essa venda foi a mais difícil só burocraticamente. Mais complicada, né? É complicada. Difícil hoje que eu falo, vende uma agulha, vende um avião. E o que ela te ensinou? Ensinou muita coisa. Hoje eu já olho tudo. O cartório. Cara, mas o cartório fez que. Deixa eu dar mais uma olhada. Entendeu? Confere. Porque geralmente o corretor de imóvel, especialista em imóvel, ele fica até com preguiça de olhar, liberou a escritura, é aquilo ali. Não, eu dou uma conferida. Por quê? Pode acontecer de no final a pessoa construir uma casa de alto padrão e no final ele vai fazer um registro do imóvel e dá um tipo de problema. E como você está responsável do começo ao fim, por isso que eu falo, um corretor, um especialista de imóveis, ele está envolvido do começo até o fim do negócio. Então você tem que prestar muita atenção, porque você pode responder judicialmente se você vender uma coisa errada para o cliente. Então isso aí me ensinou muito. E eu falo com muita gente, muito, assim, eu aprendo com muita gente e passo esse conhecimento para muita gente. E o pessoal fala, cara, você é chato? Não, sou chato não. Eu olho detalhadamente o que já aconteceu comigo. Exigente, né? Mas foi bom, tem que ser exigente. Eu sou Todo mundo exigente. que é exigente é tratado como chato. Mas eu sou exigente, tá? Nos meus negócios eu gosto muito, fica muito bem alinhado, entendeu? Ô, Alessandro, como que você vê hoje aí o seu papel como empresário, como empreendedor, com grandes resultados, que o Alessandro como pessoa e como um gestor de uma família grande, né? O dia que eu te conheci, eu falei, porra, o Alessandro tem 3 filhas, 3 genros e neto, e Tinha todo 3 netos, mundo agora tem junto, 4, né? todo mundo junto, no mesmo lugar, e aquela turma boa e tal, em família grande, mas que exige um desafio, né? O convívio, cada um tem um comportamento, cada um tem uma personalidade. É, E com certeza o mundo dos negócios, o mundo das vendas te ajudou muito a formar aí o Alessandro para saber lidar com toda a grande família assim, né? é. Eu, apesar de eu ser muito autêntico, né? Quem me conhece pessoalmente sabe. No caso, vamos falar da Lidercel, mesmo ela sendo uma empresa familiar, lá, cara, é tudo tratado profissionalmente. São salários, comissões, tem horários, tem uniforme para usar. Eu não deixo sair do meu controle. Não deixo sair nenhum momento do meu controle. É tudo bem, bem alinhado. Tanto todos trabalham. No final, mudanças, porque pessoas com genros, um exemplo de genros que entraram na família, trabalhavam em outra empresa, nossa, mas é muito rigoroso. Mas hoje adaptou e viu que dá o resultado. Hoje, financeiramente, graças a Deus, eles estão colhendo frutos do trabalho deles, né? Porque eu dou possibilidades, eu dou comissões, né? Então, assim, eles gostam de trabalhar comigo porque sabem que vai ter resultado. Eu dou resultado para eles, eu dou possibilidade de trabalho, mas também eu quero resultado. Lá eu cobro como patrão. Minhas filhas, meus genros, meus irmãos. Fora dali, nós somos uma família. Ali é um trabalho. Ambiente profissional. Muito profissional. Muito profissional. Se saiu. Eu vou sair para o dentista 3 horas. Tem que avisar 2 dias antes. Passou uma emergência, não tem jeito, né? Fora isso. Tem regras, né? Tem regras. A empresa familiar tem que ser mais preocupada em cuidado com regras do que uma empresa comum. E a que me dá mais trabalho hoje é a Lidercel. Por quê? A Lidercel vive ela é uma empresa que trabalha com celular. Hoje ninguém fica sem celular.
E esse negócio de eu criar esse projeto de consertar esse telefone na hora que realmente o meu é verdadeiro, pô, a pessoa chega lá, deixa o celular, dá uma volta e pega. Então você não tem como. É tipo assim, o padeiro não for na padaria, não vai ter pão. Então não pode faltar. Aí a engrenagem tem. Pessoa é um que vai pegar o celular fazer ordem de serviço, um que vai conectar com o cliente na internet, o técnico que vai construir, que vai consertar o celular. Então, assim, tem que ser muito conectado. Tem que ser muito conectado o meu negócio para dar. Por isso que deu certo. No começo, né? Agora, o ramo de imóveis é um pouco mais tranquilo de fazer. Tem a burocracia que é muito grande, né? Você está no ramo imobiliário, é mais engessado, mas é mais tranquilo de fazer. Eu tiro de letra, porque eu sou dono do meu horário. Apesar que eu trabalho 24 horas, costumo dizer isso, mas eu sou dono do meu horário. Vou marcar uma reunião, tal horário, eu marco a reunião. Se eu tenho uma reunião 4 horas, se eu não der para mim, eu falo que eu não dou. Eu sou desse jeito. Eu quero atender o cliente bem. Se eu ficar o dia inteiro com o cliente, eu fico e perco 2, mais um, eu vou dar aquela atenção que realmente ele merece. Vive e respira o negócio, né? É porque faz o que gosta. Não, amo. Aí vai de boa. Não, faço com... Vai leve, né? Flui, né? O meu prazer é o cliente comprar, ficar satisfeito. O meu prazer é o cliente chegar, me chamar para o churrasco. O meu prazer é esse, entendeu? Fico muito feliz. O que você considera aí mais importante e que as pessoas têm que estar em primeiro lugar? O CPF ou o CNPJ? O que é mais... Mais importante hoje? O CPF. Hoje, para mim, o CPF... vamos falar no CPF no sentido pessoa. Sim. Né? A gente colocar pessoas... você ser o seu CPF, se honrar seu CPF, palavra, você honrar compromisso e vender a verdade. O segredo é esse. Sim. Tá? Conforme alguns amigos até falam comigo, se o Alessandro estiver te devendo alguma coisa, eu pago, porque eu sei que ele tá certo. A gente erra, é ser humano, tem coisas que dão problema, mas eu nunca, tá? Tô afirmando para você aqui, nunca deixei ninguém na mão com a minha palavra. Honro sempre a minha palavra como um homem, como uma pessoa de bem, como um pai de família. Então, assim, por isso que muita gente me procura para negócio, que sabe que vai dar certo. Né? Tem início, meio e fim. Não tem jeito. Alguns amigos, como eu te falei, até falam, se o Alessandro estiver te devendo, eu pago. A pergunta é, porque hoje as pessoas cuidam muito da empresa, né, do CNPJ, e esquecem muito de cuidar ali da pessoa por trás, né? E aí eu sempre falo que uma pessoa fraca, ela não consegue fazer gestão do CNPJ. Um CPF forte é uma empresa sólida. Sim. Primeiro é o CPF que representa a pessoa e depois vem a empresa. Mesmo porque você tem vários segmentos, vários ramos. Então, a empresa, o mercado mudou daqui a um ano o celular não tem mais. Já transmite na pele da pessoa, como tem um monte de projeto de tecnologia assim. Você, como pessoa, você toca qualquer outro negócio. Lógico que, conforme eu falei, tem empresa, todo negócio tem regras, né? Igual loja de telefonia, pode acontecer de quebrar uma tela. Cara, por que eu estou no mercado? Eu chamo o cliente, mostro o preço do custo da peça, cobro o preço da custa. Sou justo. Dependendo da pessoa chegar na minha lá, eu não posso nem falar isso aqui, e eu ver que ela realmente não tem condição, eu dou a peça. Por isso que eu estou no mercado, eu não perco, não, eu ganho. No ramo de automóvel também, tem gente que já acabou. No futuro. No futuro. Né? No futuro. Não. Eu, como corretor de imóveis, quem que dá, especialista em imóveis, preciso me dizer, tem que dar o suporte, sim. Não é só vender o imóvel. Lógico que o imóvel tem garantia, tal. Mas, geralmente, eu crio conexões com proprietários, porque coisas assim, que eu sei que é garantia do proprietário que vendeu o imóvel, mas eu ajudo a selecionar o problema. E já teve várias vezes, não uma vez não, que proprietários não resolveu o problema e eu resolvi. Estou falando com toda certeza. Então, essa pessoa, eu crio conexões com isso. E não deixar o seu nome, porque quem está ali, você vai vender de novo. Não é questão nem de honrar, porque não era uma responsabilidade de mim como
o representante da venda. Não, é honrar, eu digo, a pessoa Honrar a que pessoa te comprou e confiou em você. Cara, mas só... Mesmo que essa responsabilidade não seja sua, mas você está ali como intermediário. E sim, só ganhei com isso, que indicou para um, para outro, etc. No ramo de automóveis também foi a mesma coisa. Carro já acabou a garantia, deu um problema, indiquei o meu mecânico. Pô, como assim? Você indicou o seu mecânico? O meu mecânico falou, você é doido, o cara vai ficar me ligando. Eu falei, não, mas ele não tem a responsabilidade de eu pagar. Ele que vai pagar, mas eu vou auxiliar para ele, porque o cara que talvez comprou um carro não sabe como que faz. Ou foi no mecânico, é 10 mil, você vai cobrar 5. Então, assim, eu tô te enganando você porque você é meu mecânico de confiança. Ele fala, pô, legal, acha legal essa situação. Alguns, no dia de pagar, não tem, eu empresto dinheiro. Fala, eu pago, depois você me dá o carro. Vira amigo, cara, vira amigo. Eu sou um cara muito Eu amigo. falo que o cliente ele acaba escolhendo o que vai comprar muito pela conexão com quem está ali fazendo a venda. Lógico Às que eu vezes a faço. pessoa compra até para fazer parte daquela rede de contato da pessoa, Lógico às que vezes pessoa. nem pelo produto, pela Não, energia que o vendedor pela ali está energia, você gerando. falou tudo. Lógico que para me fazer esse tipo eu mesmo pagar e a pessoa me pagar, eu faço uma triagem, né? A gente tem que fazer uma triagem da pessoa. Você vê o histórico, você virou amigo da pessoa, você sabe. Depois o cara não tem aquela condição, como aconteceu semana passada. O cara comprou um carro comigo, tem 9 meses de trabalho de Uber, tem 2 filhos, paga aluguel. Pegou o carro dele, deu problema, uma embreagem, R$ 1.200. Ligou para mim e falou, pô, o carro acabou garantido, tá, tá, tá. O que que você me indica? Ah, eu indico o meu mecânico. Mandei pro meu mecânico, chegou no meu mecânico, ficou R$ 1.200, e pô, não tenho dinheiro para arrumar. Falei, por quê? Não, que uma semana eu vou fazer o Uber. Falei, então vai lá e faz uma semana. Paguei para ele. Uma semana, não, 3 dias ele me pagou o carro. Isso é Virou bom de cliente pro resto sentir. da vida. Não, pro resto da vida. Isso é bom saber, porque teve gente que me ajudou no começo. Então eu poder ajudar hoje eu chegar a um patamar de eu poder ajudar as pessoas, isso é muito É a interessante melhor para coisa, mim. né? É, Ô, Alessandro, qual conselho que você daria para a pessoa que quer ir começando a empreender e ainda está aí sem saber como fazer? O principal conselho que você daria para a pessoa que quer sair do zero aí, sair, ou às vezes começando uma carreira, ou um jovem ainda, ou até quem está de CLT e quer empreender, quer ir para o seu próprio negócio? ó, o conselho que eu dou é hoje não comprar mapas de pessoas que não foram a lugar nenhum. Em primeiro lugar, se espelhar algumas pessoas, né? Tem muita gente boa no mercado, conforme a gente conversou, e Juiz de Fora mesmo, tem grandes empreendedores aqui, pessoas sérias. Se espelha numa pessoa, estuda a história daquela pessoa. Eu tenho certeza que olha, eu tenho certeza, qualquer empreendedor hoje que pedir, se a pessoa quiser montar um negócio, pedir uma dica, ele vai te dar com o maior prazer. Por Sim. quê? Ele passou uma fase difícil, hoje ele poder é, mostrar o conhecimento, transbordar o conhecimento, é muito interessante para ele fazer isso aí. Então, assim, pega uma dica com a pessoa que realmente faz e vai embora, acredita, e se você tiver uma família, converse com a sua esposa. Se você tiver uma estrutura financeira do seu pai, converse com o seu pai para virar seu sócio. Eu acho muito interessante no começo do negócio você colocar seu pai, uma pessoa, porque se não der certo, é seu pai. Não é o que eu tô Escutar falando. bons conselheiros, né? Porque depois você colocar um cara que só quer investir no seu negócio, sendo que você não tem nem a planilha de negócio, que a maioria que acontece é isso. O cara quer montar um investidor e não sabe nem o que vender para o investidor. Aí vai dar errado. O cara vai te cobrar. A chance de dar errado é muito grande. Agora, quando você coloca uma família, mostra um projeto, seu pai vê que você tem talento, vai dar certo. Meu pai me apoiou no começo, me ajudou financeiramente. Escutar bons conselheiros é sempre importante. Muito Você falou, importante. não pode errar. Vai errar, não tem jeito. Isso aí Mas pelo menos você vai errar menos. é tipo aquilo no quartel, né? Vai e vença. Quando você vê quartel, vai e vença. Eu falo, não pode errar. Põe isso na memória da pessoa. É tipo um vai e vença, quem se vê o quartel sabe o que eu tô falando. Sim, sim. Né? Eu brinco isso porque assim, a gente acaba que a gente erra muito, né, cara? O empreendedor, ele toma risco o tempo todo. O tempo todo. Até, igual você falou, sócio investidor. Cara, a chance de você errar numa seleção de um sócio é muito grande. Muito grande. Muito Porque grande. você está ali, às vezes, no momento, precisando de um sócio investidor, precisando de colocar capital na empresa. Então, o seu processo de seleção vai ser muito mais ou menos. E a tendência é você pegar uma pessoa que, às vezes, não condiz, não tem o mesmo projeto de vida que você, não tem o mesmo caráter. Isso aí. Então,
você acaba errando. Talvez o cara só está pensando no lado financeiro e a empresa não. Você tem que pensar no lado financeiro, na emoção e o lado humanizado das pessoas, como eu falei no começo da conversa. E geralmente alguns investidores só vê o lado financeiro. Então fica ruim. A chance de dar errado é muito grande. E o empreendedor, principalmente no início da empresa, que está no nível ainda de sobrevivência ali, de querer fazer o negócio acontecer, ele está num momento de risco muito grande, porque a vontade de fazer é muito grande. E aí a possibilidade de errar, de fazer maus negócios, de tomar decisão errada é gigantesca. É a gente, eu e você que está no ramo imobiliário, a gente enxerga muito isso. Tem gente que procura para alugar um imóvel, um exemplo. O cara tem um capital de giro de 100 mil do investidor e já quer chegar e alugar uma loja de 20. Na empresa tem que ter um caixa. Está tomando decisão Por por quê? vaidade, né? O cara, por vaidade e o cara fica deslumbrado daquele valor. O cara talvez nunca põe 100 mil. Vou pôr um exemplo de valores. Nunca teve 100 mil. Então eu acho que os 100 mil vai montar um negócio, vai dar certo. Não é assim. Uma empresa hoje já foi feito estudos, para começar a te dar lucro e quando dá certo o negócio, é 9 meses. Você já viu esse estudo? Quando dá meses. certo. Quando dá A maioria certo. fecha. A maioria fecha. Quando dá certo, é 9 meses para começar a te dar um lucro. Mas não quer dizer que daqui 9 meses você começou a ganhar dinheiro e tem que ir para o seu sócio, não. Você tem que fazer um capital, você não pode tirar aquele dinheiro dele ali e ir devagarzinho, e conhecendo o mercado. Talvez esse é um bom cozinheiro, um exemplo, tá? No ramo de alimentação, um bom cozinheiro, mas quando você vai montar o seu restaurante, a sua administração é totalmente diferente. Sim. Porque você pegava lá um óleo de cozinha, jogava fora. Quando você trabalhava para o seu patrão. Hoje o seu óleo de cozinha, se der para aproveitar, é o seu lucro. 100 gramas de um bife é seu lucro. No seu patrão, você cortava lá, duvido que você pesava. Lá agora, quando o seu negócio é totalmente diferente. Então, assim, no ramo de alimentação mesmo, muita gente cozinha muito bem, montou o negócio e não foi para frente. Tem que estudar. Porque às vezes a pessoa vai só pelo sonho, né? Mas só pelo sonho. Capacita. O menino lá cozinha bem, compra o marmitex dele. Eu sou 1000 vezes ele vendeu o marmitex. A minha dica que eu dou. Aprender primeiro. Aprender primeiro a logística do motoboy e tal, da entrega e tal. Dividir custo, cortar os bifinhos, chegar lá na casa dele, pesar 100 gramas e tal. Para depois ele descer para a porta aberta para o comércio. Essa é a minha dica. Assumir custo, assumir despesa, funcionário, né, etc. Né? É muito comum as pessoas, quando começam a empreender, principalmente se tiver acesso a capital de giro. Uhum. Hoje eu não sei se tem, mas antigamente tinha muito uma empresa de alguns segmentos, o banco abria uma linha de crédito lá, empresa de confecção. Você já abre a conta com 50, 100 mil de crédito. Hoje existe, e aí mas as pessoas erram muito quando acontece isso, porque o ser humano por si só já é muito vaidoso. E aí ele começa um negócio, já está se sentindo empresário, pega um capital de giro que ele não tem gestão de recursos, não sabe lidar com aquele dinheiro. Aí vai isso, às vezes poderia assumir uma responsabilidade de um aluguel de 3 mil, já quer montar uma loja, num negócio, num aluguel de 10, para poder saciar ali um ego, uma vaidade, e aí a tendência é ir para o buraco. Não, e eu te falo, tá? Quando eu estudo o perfil, quando a pessoa me procura, eu tento conversar, alguns até escutam, eu falo, ó, seu capital é tanto, eu te alugando uma loja aqui, um exemplo, de 10 mil, na intermediação, os 10 mil vai ser o meu primeiro aluguel do imóvel, vai ser meu. Mas você acha interessante você gastar 10 comigo? Por que você não tenta uma outra loja que eu tenho ali de 3? Alguns, mas é muito escondido. Foi e tá até hoje. 5 anos no ramo até de alimentação mesmo. Porque você vai subindo, vai pegar um nível mais baixo, vai subindo, né? Aí a gente fala. Mas a vaidade ou para mostrar também, por um exemplo, talvez o patrão não foi um patrão legal, eu posso, eu consigo. É a vaidade, conforme você disse. Aí acaba encarando um negócio que vai fechar as portas. Alguns que eu coloquei deu certo, alguns. Teve uma pessoa muito interessante, não vou citar nomes aqui. Ele me pediu uma loja, alugou uma loja, hoje ele tem uma fábrica de calçados e está vendendo para o Brasil e para o mundo. Achei muito interessante. Ele alugou uma loja maior. Na época eu falei com ele, cara, deixa dar certo. Eu falo, cara, eu vou ganhar 20 mil, se eu ganhar 3 mil, não tem problema. Eu quero que dê certo o negócio da pessoa. Ele alugou uma loja pequena, depois ele me alugou um galpão. Hoje ele me alugou outro galpão, já está em outra cidade.
tá voando. Ele falou, cara, se ele tivesse me dado aquela dica, o meu capital na época era 50 mil. Eu já tinha quebrado. Muito obrigado. Eu acho muito gratificante ouvir isso. Né? Eu não sigo muito essa linha de raciocínio, não. Eu sou o que gosta de passar o carro na frente dos bois. Vai para cima, né? Ah, Só que você tem que estar disposto a pagar o preço. é. Você Mas, tem que mas, aguentar a mas porrada, você, porque você pode a errar. vida te ensinou a ser consciente que você está disposto. Muita gente. Depois de muita inconsciência, né? É isso aí. Ou de muita inconsciência, você está consciente, né? Que Sim. se errar, Porque o o preço é empreendedor, muito ele alto. é, geralmente, quem vai empreender, ele é muito arrojado, ele tem uma potência muito grande. Só que acaba errando muito, É. passando os carros na frente dos bois. Só que se você ficar esperando também, às vezes, tem muita gente que fica, às vezes, passa uma vida esperando o momento certo, esperando ter o recurso para fazer e não faz nunca. Eu fui muito. Dá para dar uma balanceada isso aí Com certeza. no meio do caminho. É como você é mais novo, eu já fui muito, já arrisquei muito. Hoje tudo eu penso muito. Um exemplo, o ramo de automóveis. Eu comecei com o ramo imobiliário, qual que é a moeda de troca hoje para você comprar um imóvel? É um carro. Tá. E eu enxerguei várias vezes, muita gente já tinha um carro bacana, não queria pegar o carro. O que eu fiz? Eu comecei a colocar o carro no negócio, comprar com a marcha e começava a vender carro. Beleza, antes de eu entrar com o ramo com loja. E né? vai buscando os próximos níveis. Foi né? buscando. Cara, hoje deu tão certo que a maioria das vezes pessoas que querem comprar, donos de imobiliário, falam, vai no Alexander, eu faço parceria com ele vai comprar seu carro e vai dar certo a venda do imóvel. E dá muito certo. Aí que criei a conexão desse grupo que eu fiz, que é Grupo Líder de Negócios Imobiliários. São 10 imobiliárias envolvidas e a moeda de troca do nosso grupo é o carro. Todos os meus do grupo não pegam o carro, eu pego o carro e deu super certo. Foi desse Sim. jeito que eu entrei no ramo de automóveis. No ramo já com uma estrutura. Né? Com uma estrutura, né? Que ia ser uma pessoa que está comigo, que está há muitos anos no mercado, meu amigo há mais de 30 anos. Que é uma coisa interessante também. Interessante, você é pessoa... sócio de quem já está no segmento, porque você pega todo o know-how e conhecimento dele. Não, eu tinha que pegar. Eu sabia vender carro, não sabia comprar carro, porque carro até hoje eu não sei, a verdade é essa. Acontece cada coisa, a gente tem uma noção, saber carro não. Porque o carro é produto usado, né? Então, produto usado, você compra o carro, o cara vai lá, coloca um óleozinho mais grosso, lá depois você troca, mesmo. Você tem que trocar para fazer uma revisão, vai aparecer um problema, mas aí faz parte do negócio. Mas assim, estou conectado com uma pessoa que entende muito do negócio e está dando muito certo, graças a Deus. Alessandro, para finalizar, você quer deixar algum recado aí, algum conselho para a turma? Cara, o conselho, não desiste, acorda cedo. Se a pessoa falar contigo não vai dar certo, você fala, vai dar certo. Pega firme com Deus, não acredite nas coisas que você vê nas redes. Até algumas coisas você copia, sim, mas não acredite que você vê na rede social, que nem a maioria daquilo que você vê não é verdade. Se espelhe em uma pessoa que realmente faz e que tudo vai dar certo. Se alguém quiser me ligar, para me passar um pouco do meu conhecimento, né, a vida me ensinou, pode me ligar, entrar em contato, estou aí para te dar aquela dica bacana. Alessandro, obrigado pelo seu papo, obrigado pelo seu tempo, né? Sei que a vida do empresário é tão corrida, você com 4 netos, 3 filhas, 3 genros, esposa, vários negócios, é muito difícil sair, eu sei quanto é importante isso e fico feliz de você estar aqui dando parte do seu dia aí para a gente conseguir passar para as pessoas, para os nossos espectadores aqui, um pouco da sua história, um pouco da sua experiência de vida, para que a gente consiga aí incentivar, motivar as pessoas, mostrar que a vida o mundo é de quem faz e quem pega, você falou, acorda cedo, vai para a luta, mesmo diante de todos os erros, todos os desafios, todos os problemas que o nosso dia a dia existe, mas que ainda é muito bom você conseguir fazer, prosperar e conseguir transbordar aí na vida dos seus colaboradores, da sua família, de todas as suas pessoas que te cercam, né? Então é isso. Obrigado pelo seu papo. Eu fico muito feliz, muito honrado. Feliz por você aqui hoje. Né? Já acho um cara incrível. Isso aí eu falo em todas as rodas de conversa com os amigos.
fico muito honrado, muito feliz pelo convite. Obrigado. E tá aqui hoje, para mim, foi um prazer. Obrigado. Eu dediquei totalmente meu dia para estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigado a todos Prazer é vocês. Tá bom? Esse foi mais um episódio do nosso Papo de Quem Faz. Curta, compartilha e até o próximo. Obrigado.